Para falar agora sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está com problemas. Quais são esses problemas? Fabrício Knight, que já está conosco. Tudo bom, Nelsinho? Bom dia, boa terça-feira para você, todos que estão no Morning. Fiquei emocionado com o depoimento do PP, o maior fã de cobertor de orelha que eu conheço. Olha só, Nelsinho, o Donald Trump está com um problema financeiro, viu? Ele foi condenado no mês passado por conta de um processo civil que ele sofreu envolvendo fraude na empresa dele, a Trump Organization. E aí ele foi condenado lá em Nova York a pagar cerca de 1,7 bilhão de reais por conta ali do que a promotoria julga que seria o valor que ele inflou as companhias dele para tentar fraudar seguro, enfim. E aí houve esse pedido então da justiça lá de Nova York para que ele restituísse o Estado com esses valores que foram então obtidos, segundo a justiça, de forma ilegal. Com correção de juros e tudo mais, esse valor subiu ali para 2,3 bilhões de reais, 464 milhões de dólares aproximadamente. Lembrando que o Trump já havia sido condenado a pagar uma indenização de mais de 90 milhões de dólares para uma jornalista que ele teria cometido um crime também contra ela da natureza ali sexual. Bom, o que acontece? O Trump precisa pagar então esse valor, fazer essa restituição, que lá nos Estados Unidos eles chamam de fiança, só que não é exatamente uma fiança porque ele não está preso, né? Não dá para comparar com o que a gente usa aqui, o termo fiança. Só que, segundo a defesa de Trump, eles não conseguem encontrar nesse momento nenhuma seguradora que esteja disposta a garantir esse dinheiro para ele. Dizem que é um valor muito alto e que não há condições, então, de conseguir fazer esse pagamento nesse momento. E é realmente um valor muito alto, embora a justiça tenha determinado que isso seja o correto a ser pago. E aí o que acontece? Ele tem uma data limite para fazer esse pagamento. A defesa está tentando pedir uma prorrogação desse prazo até que o recurso apresentado por eles possa ser ouvido lá em Nova York. Caso esse recurso não seja aceito, eles vão tentar uma instância superior. A Suprema Corte lá de Nova York vai poder deliberar sobre isso também. Mas é mais um problema de Donald Trump com a justiça. A gente lembra, o pedido então foi a princípio eram 355 milhões de dólares que a Procuradoria tinha afirmado que Donald Trump ali usou para inflar o valor das suas propriedades, da propriedade das empresas, além de um outro pedido da Procuradoria de que Trump e os seus filhos fiquem proibidos de operar negócios, conduzir negócios dentro do estado de Nova York. Isso é uma das principais ações que o Trump enfrentou ou tem enfrentado lá nos Estados Unidos. A gente sabe que ele está cheio de problemas com a justiça, processos em diversas áreas, e agora então essa expectativa de que ele consiga fazer esse pagamento aí de mais de 2 bilhões de reais para evitar maiores complicações ainda, Nelson. Tá aí, informações dos Estados Unidos, situação do Donald Trump bem difícil, né, Pepe? Ele está sem 2,7 bilhões de dólares. Agora são 11 horas e 38 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. E aí? Não, uma situação complicada do Trump, né? O Trump é um político que está toda hora sendo processado, toda hora sendo condenado, e ele fala que está sendo vítima do sistema a todo momento, não é? É bom lembrar que esse processo que está contra o Trump, né, que o Trump foi condenado em primeira instância, a justiça falou que ele deve 2,7 bilhões de reais, é um processo que tem nada a ver com aspectos políticos. É um processo por suspeita de fraude em seu conglomerado, não é? E ele vai ter que pagar. Nos Estados Unidos não tem esse negócio que não tem dinheiro, ele vai ter que pagar, vai ter que se endividar ainda mais e pagar essa multa, não é? Para resolver o problema dele. Agora, um aspecto do Trump que eu acho impressionante e interessante é quanto mais ele é processado, quanto mais ele fica nos holofotes por conta de problemas políticos e jurídicos, ele cresce nas intenções de voto nos Estados Unidos. E tem uma questão aí, viu, Pepe? O Trump tem uma fortuna que é avaliada, segundo a imprensa local americana, em 2,6 bilhões de dólares. Ele teria que fazer esse pagamento aí de quase 500 milhões. Embora ele seja um bilionário, é um valor muito considerável, né? E é um valor que pode pesar, inclusive, na campanha, porque ele tira muito dinheiro do próprio bolso para financiar a campanha presidencial lá nos Estados Unidos, né? Sim, só para deixar clara a informação, não são 2,7 bilhões de dólares, são 2,3 bilhões de dólares. De reais que ele tem que pagar.
De reais, convertidos já. Isso, convertido. Então, informação completinha, não são 2,3 bilhões de reais que ele tem que pagar. A fortuna de Donald Trump é estimada em 2,6 bilhões de dólares. Sim, aí a gente tinha falado em... muito mais. E vai ter que vender o Trump Tower. 2,7. Ele vai ter que vender o Trump Tower para pagar a multa. Porque boa parte desse patrimônio é imobilizado, né? Ele não consegue dispor como ele bem entender. E um ponto complicado aí é que parte da construção do personagem político de Trump foi em cima de dele se inflar na sua capacidade empresarial, né? Dele dizer que é muito bem sucedido, que é muito rico. E aí, uma situação como essa gera um certo constrangimento, porque na prática, ele não consegue botar a mão no bolso e pagar aquilo que tem que pagar. Então, aquele personagem falastrão que diz que tem dinheiro para comprar o mundo tem seus limites, né?